Shalom a todos. Mais uma vez estamos com vocês para comentar um pouquinho a Parashá desta semana. Continuamos em Levítico. A Parashá é Acharei Mot, depois da morte. É Levíticos 16:1 até 18:30. A Haftará será Ezequiel 22, do 1 ao 19. E para a Nova Aliança escolhemos Carta aos Hebreus, judeus messiânicos, do 7:23 ao 10:25, e Romanos 3, do 19 ao 28. O início da Parashá se refere à morte dos filhos de Arão, quando foram apresentar uma oferta sem estar preparados ou autorizados para isso. E justamente algumas pessoas me escreveram perguntando por que um castigo tão forte, a morte, quando na prática eles tinham boas intenções, não estavam preparados nem capacitados para apresentar um sacrifício no tabernáculo, mas eles achavam que estavam fazendo uma coisa correta, quiseram simplesmente ser não menos que o pai deles. A pergunta é válida e temos que entender, como nós aprendemos muito bem na oração do Yom Kippur, que existem alguns atos errados cometidos involuntariamente e algumas coisas que são feitas de propósito, voluntariamente. Neste caso, mesmo se foi involuntário, era importante que a palavra de Deus fosse respeitada. E nos conceitos daquela época, tinha de ficar muito claro para o povo quem era o sumo sacerdote e quem podia ou tinha autorização de Hashem para realizar os sacrifícios. Então eles cometem um erro grave, mesmo se involuntariamente, e sofrem esse castigo tão tremendo. Agora imaginem vocês aquelas pessoas que cometem uma coisa errada, uma coisa proibida, sabendo muito bem que estão fazendo o que não deveriam fazer. Obviamente, mais cedo ou mais tarde, eles terão que prestar contas. Não todo mundo está capacitado para oferecer sacrifícios e devemos entender então a diferença entre um erro cometido involuntariamente, apesar do castigo tão forte que eles sofreram, e aquilo que está sendo feito errado, sabendo, mas de propósito. E obviamente ninguém vai poder se queixar depois que sofreu um castigo. Na Parashá de hoje, como sempre, tem vários elementos importantes e interessantes. Um deles é a proibição de seguir a idolatria que seguiam no Egito muitos e que vão encontrar depois na terra de Canaã. E sabemos que, infelizmente, essa idolatria, em diversas formas,
vai se repetir ao longo da história do povo judeu. Outra proibição interessante e que deve ser seguida e está sendo seguida nas leis dos alimentos é a proibição de comer sangue. O sangue é a vida, está claramente dito na Torá que não devemos comer o sangue dos animais. Daí que o sacrifício kasher é feito de tal jeito que o animal sofra o menos possível, mas seja dessangrado, que não tenha sangue. E esse preceito continua sendo aplicado nas leis do kasher, da comida, até o dia de hoje. E um terceiro elemento muito importante na paraxá de hoje é explicitamente o que está proibido nas relações sexuais entre familiares, entre homens e homens. Essa parte da paraxá é muito detalhada e muito importante. Mais ainda naquela época, onde as relações familiares nem sempre estavam muito claras. E tudo tinha que ser clara e perfeitamente definido. Para evitar incesto, para evitar o nascimento de filhos defeituosos e para manter uma pureza dentro das relações sexuais da família e fora da família. Eu recomendo muito, no estudo da paraxá desta semana, que leiam essa parte final da paraxá sobre as relações sexuais. E eu estou acostumado a receber muitas perguntas sobre essa parte da paraxá, porque as pessoas sempre acham um pouco estranho que Hashem vai decidir claramente ou vai definir claramente o que é permitido e o que não é permitido nas relações sexuais. Mas aqui voltamos a ressaltar o que já falamos muitas vezes, que tudo está dentro de um contexto social e cultural determinado. Lembre-se bem disso e Shabbat Shalom para todos.